E aí eu falando, o Henrique me falou, né? Falou, minha filha, tive pensando e assim, acho que é melhor Cauane e Kailane irem morar lá e ainda leva a cachorra. E nós vamos ficar aqui. E eu disse, meu Deus, se isso é presente que a gente recebe hoje, né? Chorei, foi muito, eu cortando a galinha e elas, que nada, mamãe, vou bem para ali. Não entendem, né? Não entendem, a separação é terrível. Mas eu sei que foi Jesus que falou comigo através da Sara, como eu creio que falou com mais alguém aqui, né? Abram a Bíblia de vocês, é só uma rápida palavra. No livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 1, que diz só a parte B, o finalzinho. Dê-me filho, senão eu morro. Já que no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, bem no comecinho diz: e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças a tua serva, se tu me deres um filho. E aqui em outras passagens a gente vai ver a sede que algumas mulheres tinham por ser mãe. E realmente a Bíblia ela fala de muitas mulheres, fala da Joquebede, da Sara e de tantas outras. Mas hoje eu quero falar de nós mães. Aquelas que choram, né, irmã Lídia? Quando a gente tem que tomar uma decisão dessa. Não é fácil. Quando você cria uma menina ali no Danone, né? E aí chega o dia de casar, casou, e o dia de se separar. Eu acredito que o irmão Alberto ainda vai chorar um bocado de dia ainda, quando for com ele. E assim as mães que já têm as suas filhas prestes a se casar, que têm os filhos, né? Que eu acho que com os filhos é um pouco mais diferente. E a gente sofre. Sabe por quê? Porque a separação não é fácil. Mas uma coisa a Sara falou aqui e é verdade, eu acabei de falar ali também na Gerizinho. Não tem mãos melhor para colocarmos os nossos filhos que não seja nas mãos do Senhor. Ninguém cuida dos nossos filhos melhor do que o Senhor Jesus. No entanto, nós como mães zelosas temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Dar bom exemplo, apresentar Jesus aos nossos filhos, não obrigá-lo, mas apresentar de uma forma carinhosa, né, de uma forma amorosa, apresentar aos nossos filhos o verdadeiro Deus, apresentar aos nossos filhos não só com palavras, mas com exemplos, né, com ações, e entender que Deus e somente Deus é que pode cuidar melhor do que eu e você. Nós somos mulheres privilegiadas, pois nós temos a dádiva, ou Deus nos deu a dádiva de ser mães. Mães de filhos que às vezes respondem, mães de filhos que às vezes estão por aí no mundo, mãe de filhos que às vezes estão perdidos aí no mundo do vício, mãe de filhos aqui, né, que vive na igreja, mãe dos filhos que moram longe, mãe daqueles filhos que às vezes são mais do que rebeldes, são ingratos. Mas Deus te deu essa dádiva. E aí você pode olhar para trás e ver, Senhor, onde eu errei? Talvez quando nós teríamos que dizer o não, nós dissemos sim. Quando nós deveríamos dizer não pode, não vai, não deve, não é assim, a gente falou, vai, tu é que sabe. E não é assim. Nós erramos quando a gente deixou de colocar eles na palma da mão de Deus ou aos cuidados do Senhor Jesus e começamos a fazer por nós mesmos.
Erramos quando somos permissivas demais e deixamos ele à própria sorte. Erramos quando é para a gente orar, orientar, né? Quando é para a gente corrigir, a gente passa a mão na cabeça e deixa que eles façam do jeito que eles querem. Nós erramos quando nós esquecemos que um dia Deus vai nos cobrar de que forma nós estamos fazendo. Realmente ser mãe não é fácil. Às vezes você é obrigada a dizer aquele não quando você quer dizer sim. Tem hora que quando estão doentes, a Kailane passou aí uns dias com febre, e eu também já ouvi de uma mãe, e a irmã Rosilda até estava lá comigo, ela disse que se ela pudesse, ela trocaria de lugar com ele, não foi, irmã Rosilda? Isso é amor de mãe. E é um amor que ninguém sabe explicar, nem os próprios filhos. E às vezes quando nós somos excessivas na preocupação, e eles ficam dizendo assim, que nada, senhora, se preocupando à toa. E aí a gente diz assim, um dia tu vai ser mãe. Não é verdade? Mas que nós possamos sempre colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Não tem melhor lugar. E se possível, corrija, oriente, mostre. Dentro da sua casa você é a autoridade. Dentro de casa, pai e mãe é autoridade. Dentro de casa, filho não faz o que quer. O filho só faz o que quer depois que ele casa e vai embora. E quando ele se sustenta, porque quando ele vai embora, e a gente que sustenta, ele dá, não é dono dele. Não é? Tem um ditado que diz assim, quem come do meu pirão, apanha do meu... Ah, vocês sabem. Apanha do meu cinturão. Somos autoridade. Outro dia eu vi na internet uma criança que a mãe negou para ele um sorvete, né? E aí eles estavam perto de umas árvores assim, ele foi lá, quebrou um pedaço daquele negócio conhecido como mexila, pitanga, aquele que faz chorar sem querer. E aí foi lá e olha na mãe dele. Eu que estava do outro lado, eu fiquei revoltada. Sabe o que é isso? Falta de autoridade. Dentro de casa nós somos a autoridade. Quando nós perdemos essa autoridade, nós perdemos de ser abençoados. Porque se dentro da minha casa existe autoridade, e a autoridade sou eu sou abençoada. Se dentro da minha casa reina a palavra do Senhor, nós somos abençoadas. Se eu sei dizer para o meu filho um sim na hora certa e um não também na hora certa, ele vem aqui como a Sara e a Kailane Mascalene, que já me fizeram chorar tanto hoje, tem nós como exemplo. E como é bom, minhas irmãs, a gente ouvir dos nossos filhos que nós somos o exemplo para eles. Não tem coisa mais gratificante, nada paga. Você ouvir do seu filho que, mamãe, eu quero ser igual a senhora. Eu quero me casar com uma mulher igual a senhora. Foi o que nós ouvimos ontem pela manhã, né? A irmã falando, a irmã Lucimar. Isso é muito bom, mas para isso nós temos que saber criar. Os filhos, eles não se criam sozinhos. Nós temos que ter a autoridade de não e sim na hora certa e na hora correta. Tu pode isso, mas tu não pode aquilo, tu vai se eu deixar, e é assim. E isso não é tirania dos pais, como alguém diz por aí. Antigamente, quantas de nós, e o pastor de vez em quando ele diz assim, foram conhecedores daquele galho de murta, e o Henrique conhece mais o galho de tamarino, são íntimos do galho de tamarino. Alguém de nós aqui ficou revoltado? Minhas irmãs, vocês estão revoltadas? Porque pegaram uma coça de tamarino? Quem pegou? Vamos logo se descobrir. Tá todo mundo bem, pessoas de bem, pessoas corretas. Sabe por quê? Não é porque só apanhou não, porque foram corrigidos. A palavra, a única palavra de Deus que corrige sem bater, e às vezes até bate, é a palavra de Deus. Que às vezes é uma estaca assim no lombinho da gente, né? E a gente vai para casa pensando. Mas correção. E é assim que tem que ser. Filho, ele tem que respeitar os pais respeitar o limite dos filhos,
missionária, mas o meu filho, a minha filha é minha amiga. Eu sou amiga das minhas filhas, mas eu sou mãe. E não tenho amiga para elas melhor do que eu. Porque ninguém no mundo ou lá fora vai orientar elas melhor do que eu. Se é certo, se é errado. Mas eu não vou passar a mão na cabeça, né? Só porque eu não quero ver meu filho chorar, ou porque eu não quero ver ele trancado no quarto, ou eu vou dar um celular para ele porque todo mundo tem e ele não tem. Quem foi que disse ainda agora que Manu é mãe de todo mundo? Não é mãe de todo mundo. Na nossa casa tem que ter regras. A educação dos nossos filhos fica por conta nossa. Quem manda nos filhos dentro de casa, pelo menos até a hora que o pai não está, é nós. Mas é só nos filhos, não é no pai não. É nos filhos. Entendeu? Então, correção. Mas que nós venhamos corrigir com amor. A palavra de Deus diz que Ele trata com aqueles que Ele ama. Ele trata aqueles que Ele ama. Assim são os nossos filhos. Tratar com amor, com carinho, e é justamente para o bem deles. A minha palavra hoje é bem rapidinha, foi só essa, e eu gostaria de pedir que as irmãs fiquem em pé. Eu vou fazer rapidinho, não dá 5 minutos, uma rápida dinâmica. E aí logo após a irmã Rosilda vem aqui falar, agradecer, fazer os agradecimentos. E nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou tirar aqui... Não, eu vou ficar com o microfone. Olhem para cá, mamães. Mão na cabeça. Mão na boca. Mão no nariz. Mão no joelho. Mão no braço. Mão no pé. Mão na cabeça. Mão no ouvido. Vocês fizeram o que eu mandei ou o que eu fiz? Sabe aquele ditado que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Não serve para nós. Não serve para nós. Se você na sua casa diz uma coisa e faz outra, você está ensinando o seu filho que ele pode ser do mesmo jeito. Se você na sua casa está lá deitada, chega alguém e manda ele dizer que está dormindo, ele vai dizer: mamãe mandou dizer que está dormindo. Os nossos filhos são o nosso reflexo. Viu, mães? Os nossos filhos são o nosso reflexo. Eles vão ser aquilo que nós colocarmos nele. Vão fazer aquilo que nós fazemos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de parabenizar todas as mães. Que Deus continue lhes abençoando, dando sabedoria para que nós venhamos ser boas mães. Mães sábias que edifiquem o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. Que Deus venha nos ensinar a desapartar na hora certa, deixar ir na hora certa, viu? E que na nossa família, através dos nossos filhos, o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmã Osilda. Tu já vai?